Pronto, hoje temos assim umas meninas desfalcaram a aula, fugiram à aula. Seta Grancinda, que já tinha, ouviu-me e já tinha o resto, fugiu tudo. Mas enfim, pronto, de todas as formas vamos gravar e aqui ficam. Esqueceram-se ou estão muito ocupadas. Mas enfim, cá vamos em frente e hoje vamos trabalhar uma senhora chamada Maria de Betânia. Maria de Betânia. Já vamos ver em que textos e o que é que esta senhora tem de importante. Bom, isso vão dizer vocês. A Maria de Betânia. Atenção, não é a irmã do Caetano Veloso, não é? A cantante brasileira. Mas o nome dela deve ter alguma coisa de Sim, 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 relacionado. sim. Parece que foi o irmão que pôs esse nome artístico. Que ela diz que Mas, tem uma relação muito forte com aquele irmão. pois é, o Caetano Veloso. Sim. E cá está a Gracinda também, que podem pôr isso já com a imagem. Não soube nada, Gracinda, mas imagino que estás a dizer boa tarde e já tomaste o lanche da tarde e pronto, e vamos agora entrar na Maria Betânia, ou Maria de Betânia. Bom, então já estamos nas mulheres do Novo Testamento e aparecem aqui no Evangelho. E então vamos estudar nos textos. Portanto, tenham aí à mão as vossas Bíblias, porque vamos ler aqui os textos, vou dar a referência e vamos refletir sobre elas. Uh, Acontece que entre estas Marias houve na história, na tradição, umas certas confusões. Hoje em dia já está mais ou menos delineado como é que é, não é? Mas houve aí umas confusões. Temos, por exemplo, uma homilia chamada homilia 13 do Gregório Magno, que é aproximadamente do século VI, que diz que a Maria de Betânia, a Maria Madalena enfim, e digamos, praticamente eram a mesma, não é? Eram a mesma. A homilia 33 diz in Evangelia, não é? E então que, digamos, confunde aí estas mulheres, não é? Maria Madalena e Maria de Betânia, mas não são exatamente a mesma. E também confunde outra que vai aparecer e que vamos ler agora, da qual não se dá o nome, mas que também tem um facto parecido, não é? Pronto, dava pé a estas confusões, mas hoje já está claro que a Maria Madalena não é a Maria de Betânia e a Maria de Betânia não é outra mulher que também aparece anónima no texto que vamos, o primeiro texto que vamos ler. Vamos ler primeiro Lucas, já sabem que os números o primeiro número responde ao capítulo, não é? E os segundos correspondem ao versículo, aquelas letrinhas, aqueles numerozinhos pequenos, não é? Mas o primeiro é o capítulo. Então vamos ao capítulo 7 de São Lucas e vamos ler as passagens correspondentes aos versículos 36 a 50. E vamos ler com atenção, reparem nos pormenores, porque depois nos outros textos há algumas coisas parecidas, outras não, mas pronto, temos esta possibilidade de Eu ver. peço desculpa, eu tenho para ali o telefone a tocar, não sei porquê. Vou pôr isto Sim, no silêncio isso, e isso. que Quando não. tiverem alguma coisa ou falar com alguém, ponham em incidência, porque senão ouve-se tudo. Pois é, que senão ouve-se E aqui. Lucas, Lucas 7, 36 e 50. Posso pôr aqui no chat, Lucas mas 7, 36, Lucas. 50. Lucas representa-se normalmente LC, uma L maiúscula, um L maiúsculo e um C pequeno, capítulo 7, 36 a 50. Pronto, podem ver aí no chat. E podem anotar também para depois, se quiserem ver melhor. Sim, sim, Ok. convém anotar. Muito bem, então quem é que de vocês vai ler o texto? Lucas 7, 36 a 50.
Então, Eu posso ler. Pronto. isso. São muito tímidas estas meninas. Lucas 7, 36, 50. O fariseu convidou-o a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por trás, aos pés dele, choravam. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, e a cobri-los de beijos e a ungi-los com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem como pagar, perguntou a ambos. Perdoou, perdoou. Perdoou a ambos. Qual dos dois o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus disse-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo sobre a cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão, eu te digo: seus numerosos pecados lhe serão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Em seguida, disse à mulher: Teus pecados são perdoados. Logo, os convívas começaram a refletir: Quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Muito bem. Então, temos aqui esta narração e, e podemos ver alguns elementos, não é? E vamos ver assim comparando com outras leituras também. Então, o que é que dizem, o que é que tem a destacar desta leitura, o que é que nos indica, o que é que... Agora é que é para falar. Silence. The sound of Não, silence. é- Sim, eu referi-me. Portanto, a minha dificuldade era saber quais eram os evangelistas que íamos ler. Como não sabia, li-os todos. Pronto. claro. Isso, Era isso isso que é. me referia quando perguntei ao Frei Rui. Como não sabia, isto começou Sim. pelo João, porque Maria de Betânia aparece em João. Sim, sim, mas Mas, vamos agora vamos por partes para não fazer assim confusão. exato, e então Vamos ler acabei este por texto, ler, o que é mas que não diz? li este texto. Não li este Claro, texto. Vi a Lucas, à ressurreição, a Mateus sim. também e a Marcos também, e não vi aqui este Pois texto. é, este Este texto. texto é similar a um outro que aparece, não sei se é aqui em Sim, sim, Mateus, mas vamos ver isso e, depois. e esse diz que é a irmã, que é Maria, a Sim, Maria de sim, sim, Betânia. sim. Pois é. E esta figura, esta mulher também tem um gesto muito parecido com o Aham. de Maria de Betânia, Sim, sim, sim. porque derrama o perfume sobre Jesus e depois enxuga-lhe os cabelos, os pés, enxuga-lhe os pés com lágrimas portanto, e enxuga-lhe os pés com os cabelos. Sim. Para enxugar os pés com os cabelos, é necessário que a pessoa se prostre, fique prostrada no chão, não é? Por muito que os cabelos sejam compridos, a pessoa tem que Uhum. quase deitar-se no chão para limpar os pés ao outro, não é? Porque suponhamos Sim. que Jesus estava
tinha os pés no chão, não é? Jesus tinha os pés no chão, não tinha os pés no ar, portanto, esta mulher Mas é provável simbolizam que, desculpa, é provável que eles estivessem podia ser que estivessem deitados ou a como também comer à nas, mesa, sim, sim, convidou a os, comer com ele. sim, 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 os, digamos, os hebreus comiam deitados. Por exemplo, a última ceia que nós temos, que é, temos aí, ficamos com digamos, esse retrato que pintou Leonardo da Vinci, mas aquilo é pouco histórico, eles comiam deitados. Por isso é que se diz, no Evangelho, que o João estava assim de lado com Jesus, não é? Então tem sentido esse aspecto, não é? Eles não comiam assim sentados como nós, comiam De qualquer deitados. modo, ela Imaginemos também, os então, romanos. ela teria que se quase deitar no Sim, chão sim, também para sim, lhe sim, sim, enxugar claro. os pés, enxugar os pés com os cabelos. Portanto, sensibiliza muito este gesto desta mulher, e também nota-se muito em Maria, que ela faz isso mais do que uma vez, quando vai ao encontro de Jesus. E Mas aqui não diz como se chama. ela Atenção. aqui não diz como se chama, diz só que é uma mulher. Sim. Mas a atitude de gratidão que ela tem, ela reconhece, ela recebeu algo daquele homem, de Jesus. Ela recebeu algo de muito forte, Uhum. às vezes um pormenor, mas ela sentiu com certeza que ou foi muito amada, que foi alvo de uma atenção. Às vezes uma atenção pode ser uma coisa enorme para uma pessoa que não tem nada. Porque eles dizem aqui que dizem eles, não sabemos, mas eles dizem lá no entender dos fariseus que ela era uma pecadora. É muito Pecadora bem possível. pública, supõe-se que é uma prostituta. Exatamente. Supõe-se. Uhum. Portanto, era uma pessoa fragilizada e que para lá chegar deve ter sido muito abusada para lá chegar, porque as pecadoras não chegam assim a uma, a uma vida assim sem muito terem passado e sofrido. E de modo que Jesus sabendo, vê-se que Jesus sempre quis saber da verdade das coisas, lá do íntimo das coisas, é qualquer gesto que ele terá feito para com ela, qualquer atenção ela terá, eh, como não tinha nada e no fundo tinha o desprezo das pessoas, terá sido muito forte para ela. E a atitude de gratidão dela para com Jesus é comovente, porque Uhum. esta atitude de se deitar quase no chão para lhe chegar aos Uhum. pés de Prostração, prostração, sim. prostração, exato, para chegar aos pés do Senhor. Portanto, é muito comovente. Ok, sim senhor, interessante. Agora, alguns pormenores mais. O frasco parece que era de alabastro, parece que era coisinha cara, não é? Era caro, era um Sim, perfume sim. caro. Portanto, ainda tem. Ela também não deviam ganhar muito, não é? De maneira que então, para trazer uma coisa Mas como a dessas. viúva, ela deu o que tinha, no fundo, se calhar, não é? Sim, Aquilo sim. custou, deve ter custado muito. Claro, claro. Sim, sim, sim. Ela abdicou de outras coisas para comprar. Porquê? Porque lá no entender dela era a forma, sei lá, dela dar aquilo, presentear o Senhor com alguma coisa. Deve Uhum. ter sentido necessidade de o Claro. presentear. Aproveitou. Imaginemos também uma figura assim, no meio de uma reunião, com todas aquelas olhares em cima, é preciso ser muito valente, ter muita coragem para fazer uma coisa É uma daquelas, não mulher é? corajosa, sim. Sim, e Eu vou-lhe quase lá. perguntar agora uma coisa. Sim. Pronto, acabaste, Maria. De momento, Laurentina, Ah, acabaste? De momento? sim. Está bem, depois voltamos. Sim, Florinda? É que eu não percebo aqui uma coisa. Portanto, uma das coisas que agora vou perguntar, neste exemplo que Jesus dá, que é um prestamista tinha dois devedores, um devia 500, outro devia menos, e não tendo eles com que pagar, perdoou os dois. Pois qual deles o amará mais? E Simão respondeu: aquele a quem perdoou mais.
Eu agora pergunto, Jesus, eu não entendo. Jesus Não necessariamente tem que ser perdoa assim, mas mais pronto. a quem dá mais ou quem peca menos? Ou quem peca mais ou quem peca Não, quem menos? deve mais, aqui quem Arrepende. deve mais, um devia 500 ou deve 50, Sim. Mas supostamente, e vai perdoar aos dois, porque nenhum deles tem para pagar. Então, supõe-se que aquele que devia mais 500 é o que foi é o que ama, é assim, é o que mais ama mais, perdoado, o que fica a amar mais. supostamente, mas não necessariamente essas coisas É acontecem que eu não assim. entendo aqui quem é que afinal, a quem é que Jesus Sim, o de 500 é o que supostamente, como foi refere, perdoado mais, quem é que ama mais. é o que deveria amar e estar mais grato do que o de Ah, só é isso. 50, não é? Podia estar mais grato, porque perdoar tanto faz muito como por ser pouco, depende é do Sim, arrependimento. sim, 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 sim. Mas Ali pronto, neste exemplo é assim, não é? Aquele que deve mais devia estar mais agradecido, não é? Se tu deves 500 euros a alguém e se perdoa a dívida, olha, ficas mais satisfeito que aquele só perdoou 50, está bem? 50 pode ser mais grato, importante, mas não quer dizer que mas ame muito. sim, não É necessariamente. Sim, necessariamente. mais grato aqui teria o sentido aquele que amaria mais porque está mais agradecido, mais nessa linha, não é? Sim. Mas como sabemos, isso não é assim questões de números, é somente um Mas exemplo, não não é? deve ser, só que o texto Sim, está. Mas eu, pelo menos, ok. acabo por entender assim. Quem Sim, se sim, arrepende, não é? Quem se arrepende dos erros que comete, naturalmente que Deus, ou neste caso Jesus, ficará mais satisfeito, não é? E também sim, por amar mais, a pessoa se arrependerá com mais facilidade. Portanto, esta mulher deveria estar muito arrependida. E nesse sentido é que está, talvez, o tal amor sim, sim, sim. É o que ajudou. redime, é o que redime. Porque ela se arrependeu muito, apesar e quis demonstrar de facto esse arrependimento. Foi uma forma Sim, de sim. mostrar o seu amor. Sim. Pronto, ela não, se calhar não estava a esperar que fossem perdoar os pecados, não é? Porque isso também não era comum naquele tempo em Israel que alguém perdoasse pecados, isso era só dever de Deus, quer dizer, era só atributo de Deus, não é? Mas pronto, vai tudo aí incluído, não é? Então, o texto, no entanto, de Jesus dá pé para duas interpretações. A resposta dele, não é? Diz, eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados porque ela demonstrou muito amor. E está claro, ela demonstra muito amor, então por isso os pecados são perdoados. Mas também diz digamos, uma coisa diferente, mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor, não é? É um pouco o sentido complementar, não é? Desta questão, não é? Aquele a quem a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Pronto, supõe-se que o que foi perdoado 50 euros que teria menos amor, mas essas coisas não são assim, como sabemos, não é? Na vida, não é? Errava menos é porque errava menos, fazia melhor Sim, as sim, pronto. contas. Mas pronto, mas o outro devia estar mais agradecido nesse aspecto. É, mas, Alguma coisa mais que notemos aqui no texto? Oh, Frei Rui, desculpe, eu cheguei atrasada. Podia-me só dizer os versículos que estão Ah, sim, 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 eu pus aqui faz favor. no chat, é Aí o está no Lucas, chat. Ah, estamos no Lucas, clicam aí no chat, mas eu digo, Lucas 7, 36 a 50. obrigada. Nada. Pronto, outra coisa mais, em casa de um fariseu, não é? Os fariseus já sabem que são gente assim estrita, não é? São gente daqueles ao pé da letra, não é? Então, imaginem, ele devia ter ficado muito feliz, não é? Com a aparecer daquela mulher, devia estar a dizer, olha, bolas, precisamente tinha que vir esta aqui. Para eles, claro, o lema, qual era o lema? O princípio dos fariseus é a pureza, impureza, não é? Então, quem é impuro contamina. Claro, para eles, estar a tocar os pés uma pecadora, Jesus já ficava contaminado. Uh, Claro, Jesus não se importava muito disso, porque fazia coisas assim um pouco fora da regra, mas para os fariseus isso era. Então aquele devia estar todo ali insulfurado por dentro a pensar que situação, porque é que eu terei convidado a Jesus? Devia estar a pensar. Mas pronto, ok. Alguma coisa mais a destacar? Porque é que o fariseu terá convidado Jesus?
Bom, Faria. sim, nem todos, claro, nem todos os fariseus eram má gente, não é? Nós temos sempre uma ideia dos Hipócrita, fariseus, eles eram os porque hipócritas. isso obedece ao confronto que vai haver no final do século I e já também século II, entre cristãos, os chamados já depois cristãos nazarenos ao princípio, ou discípulos da via, e os fariseus, não é? Mas na altura não todos eram assim. Então, pronto, convidou, mas claro, ainda estava apegado aos seus critérios, não é? Deve ter, bom, devem apreciar, não é? Ele era um mestre. Então devem convidar por isso, mas claro, ainda tem aquela ideia bem marcada da pureza e impureza, não é? Ainda não compreenderam que Jesus é mestre de outra maneira, não é? Mas um fariseu. E não se diz o nome do fariseu, só se diz o nome do fariseu quando Jesus fala. Simão. Chama Simão. Então é esta a questão. Ok, vamos. Vamos ver outro texto agora. Este não se diz. Vamos pôr aqui um bocadinho. Vamos ver então outros textos, mas aqui não fala Maria Betânia, ou Maria Não. de Betânia, mas agora vamos Há aqui ver uma outro nota que texto. diz que não Sim, se sim, deve sim, espera comparar. aí, tranquila, Nem, Laurentina, vamos em frente agora. Agora vamos ver outro texto, porque senão depois podemos. Então vamos ver aqui outros textos que não é em João, mas é Mateus 26, 6 a 13. Vou escrever aqui. Mateus 26. Vamos lá ver. Como sabem, Mateus é MT, capítulo 26, 6 a 13. 26, 6 a 13. Então, vamos lá procurar Mateus. Está antes de Lucas, não é? Como sabem. Ok. Então, agora outra pessoa que possa ler também. Silêncio. 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 Senão temos que voltar outra vez a ti, Laurentina, já que as outras eu meninas. este vi, mas deve haver aqui tanta gente que Pois deve é, ter, as outras que meninas chegam estão todas lá. muito tímidas, enfim. Então eu leio, pronto. Esse é Lê, muito bem, Florinda, em frente. 26, 6 a 13. 26, 6 a 13, não é? A Laurentina leu segunda versão da Bíblia de Jerusalém, não é? Esta Mas é a pode, dos capuchinhos, sim, é também uma bastante utilizada, mas enfim. que é Então, a unção de Betânia. Encontrando-se Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um frasco de alabastro com um perfume de alto preço e derramou-lhe sobre a cabeça, enquanto estava sentado à mesa. Ao verem isto, os discípulos ficaram indignados. Para que foi este desperdício? Disseram eles. Podia ter-se vendido por bom preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus apercebeu-se de tudo e disse: Por que afligis esta mulher? Ela praticou para comigo uma boa obra. Tereis sempre pobres entre vós, mas a mim nem sempre me tereis. Derramando este perfume sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para a sepultura. Em verdade vos digo: onde quer que esta boa nova for anunciada, em todo o mundo, repetir-se-á também em sua memória o que ela acaba de fazer. aham, ok, então, aqui há alguns dados mais. Aqui é diferente. Sim, há diferenças e há semelhanças. Vamos lá ver. Diz o lugar, diz Diz o lugar, já diz. o nome do Diz que é convidado, Betânia. do anfitrião, diz Sim, que é mas o nome leproso, do anfitrião, desculpa, é um pouco diferente. O outro dizia Simão, o fariseu. e este é leproso. Aqui Este é o diz leproso. leproso. Este é o leproso. Pode ser Ok. fariseu e leproso, não é? Isso era difícil pensar É. isso. Ah, Porque um fariseu leproso, isso seria uma contradição nos termos, não é? Leproso supõe-se que é uma doença contagiosa, uma doença, se bem que eles o que entendiam por leproso não é exatamente o que hoje entendemos, mas pronto, qualquer doença de pele.
Mas para eles alguém tem que ser puro. Um leproso é uma pessoa impura. Aliás, um leproso devia estar fora da cidade e tal. O facto de que esteja pode ser digamos assim, foi leproso, é o mais provável, não é? Foi leproso. Mas é difícil de entender que isso possa se atribuir a um fariseu, que um fariseu seja leproso ou tenha sido, é um pouco. Mas pronto, também se chama Simão. E aqui diz que é em Betânia, E ela derrama o perfume sobre a cabeça. outra Portanto, não vez. tem que se Ah, sim. prostrar. Esta já não se prostra tanto, porque Uhum, não foi, enfim, se calhar também pode ter beijado os pés do Senhor, mas enfim, derramou o perfume sobre a cabeça. Portanto, há assim sim, umas diferenças. De sim. resto, mostra-se, é o arrependimento dela e, e que Jesus, de facto, não olhou aos pecados dela, ou por outro, olhou, Mas mas aqui interpreta de outra maneira. Interpreta de outra maneira. O que é que diz aqui o motivo dela por fazer aquilo é para, Era unção para a sepultura sim, para a não, sepultura. Jesus, no final é que diz que aquilo era para. Sim. Lembrou isso. Lembrou as Então, estamos na prioridades. última semana, na última, Sim, praticamente a na iniciar a última última semana. semana da vida de Jesus, não é? Sim, Então, é, ele dá este sentido diferente, não é só pelos sim. pecados, dá um pouco mais este sentido, não é? Como ele diz uma boa ação. Ora bem, boa ação, digamos, as boas obras, os judeus diferenciavam dois tipos de boas obras. Era o que chamadas esmolas, não é? A esmola sempre tinha este sentido, e outra eram ações de caridade. E esta é mais importante, é a ação de caridade, não é? Que é mais importante e que, nesse sentido, seria superior, não é? Superior e mais importante, mais do que o outro relato, que não fala tanto nesse aspecto, não é? Ok, então também tem um frasco de alabastro, mas isto podia ser o lugar onde se punha digamos, os perfumes um pouco mais caros, também deve ter sido caro, não é? Tão caro porque há aqui uma resposta dos Os discípulos. discípulos, O que é que eles dizem? estão preocupados. Acham que é um desperdício. Desperdício, não é? Gastar tanto aquilo, não é? Já Exato. vamos depois ver a interpretação de João. Aqui estamos em Mateus, não é? E depois esta expressão que às vezes não foi bem entendida, na verdade sempre tereis os pobres convosco. Então muitos tomaram daqui, claro, sim, isto é porque sempre vai haver pobres e ricos. Mas Jesus não se enganou, E, sempre houve sim, pobre. sim, mas a questão, o ponto não está sobre que há mais, é porque é comigo, não é? Mas a mim nem sempre me tereis, não é? Mas não é um julgamento para ficar assim eternamente que isto tenha que ser sempre assim. Era o que ele constatava no dia a dia do que ele via, não é? Havia muitos pobres, eles também realmente estavam numa opção pelos pobres. Já dissemos várias vezes que Jesus estava continuamente nesse trabalho de apoiar e eles também, não é? Tal maneira que aqui fala dos discípulos em geral, já vamos ver em João como é que trata isto, mas pronto, podia-se ter aproveitado, dar esse dinheiro aos pobres, não é? Pronto. Então, o que é que quer dizer, talvez? Olha que na vida não é só questão económica. Quer dizer que os pobres também podem ter, ela também, se calhar, não seria muito rica, mas já vamos ver depois quem é. Mas o que deu realmente de uma maneira. Há momentos de celebração, não é? Não é só a questão de pensar só no dinheiro, também temos que pensar noutros aspectos, não é? Então, estes aspectos é que eles só ficaram a pensar no dinheiro e não era a questão do dinheiro. Há outras coisas mais significativas aqui nesta questão que fez, não é? Então, se a gente só fica no dinheiro, pronto, tem um símbolo porque foi uma coisa cara e bastante cara, mas já vamos ver depois noutros relatos, mas no fundo essa era a questão, ela queria dar um significado diferente, não é? Que é um sentido mais transcendente, ungir o corpo dele, digamos, para a morte, que ele vai morrer em breve, não é? Mas ela saberia, ou isso foi simplesmente dito por Jesus, porque Jesus é que saberia o que era. Provavelmente ela não saberia, não é? Mas o gesto objetivamente, subjetivamente talvez ela não soubesse, mas objetivamente foi isso, não é? Foi uma preparação, porque daqui a poucos dias sim, ele também vão acabar com ele, não é? Ok,
Vamos ver mais algum texto. Estes já são os textos paralelos de João, mas vamos ver agora, há uma questão. Mas aqui há umas certas diferenças. Não diz quem é, não é? Mas pelo texto paralelo que vamos ver de João, já vamos ver que é a Maria de Betânia. Mas Só esta é a que, Maria de Betânia. só que tudo isto soa assim muito. Se calhar houve alguma. Quem sabe como é que interpretar, porque tem muitos pontos em comum, outros não, não tanto em comum, não é? Mas tem aqui várias coisas que chamam a atenção. A não sei que Jesus tivesse aí muitas devotas que andassem a derramar perfumes e a limpar com os cabelos ou com. Enfim, pronto. Vê-se aqui os discípulos indignados, que não aparece no outro sentido, a memória da boa ação e o sentido que é um pouco diferente, não é? Que é um. Mas pronto, também demonstrei esse amor, só que não está destacado agora aqui em primeiro lugar. Vamos ver outro texto mais. Marcos 14, 3 a 9. Marcos, capítulo 14, 14, sim, 3, versículos 3 a 9. Vou escrever também aqui. Marcos é MC 3 não. 14. Onde é que eu tenho o Marcos? Cá está. Oxalá depois comecem a estudar mais da Não, Bíblia. Marcos 3, mas eu não vi o Marcos 3, eu vi o Marcos Pois, mais para a frente. 14, 14. Marcos 14, Sim, 3 a 9. eu vi o 16. Pois é, sempre há alguma coisinha que a gente aprende aqui, não é? Por isso é que temos Pois, o exato. Marcos 14. 3 a 9. Não, mas eu também acho que vi este. Está bem, então leiamos, não perdamos muito tempo. Chama-se também a unção em Betânia. Sim. É que este Eu dado é posso ler. importante. Este dado é importante. O lugar onde é. Já vamos depois identificar quem é que era estas pessoas que viveram em Betânia. Sim, Alina, queres Eu ler? posso ler, sim, Muito sim. bem, vamos em frente. Só este, de 3 ou 9. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E Denários, bramavam. denários. 300 denários. Aqui, pois aqui diz dinheiro, está bem. Diz que é E, assim. bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, para que a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Uhum. Então, alguma questão mais Tem semelhança, especial? tem semelhanças, tem algumas É uma semelhanças, não é? semelhança, sim. Aliás, Marcos e Mateus, em muitas coisas, têm semelhança. Marcos supõe-se que é o primeiro dos evangelistas a escrever. Alguns põem, antes dizia-se um pouco mais antes da queda de Jerusalém, agora vários vão dizendo que é depois da queda, mas certamente é o primeiro evangelho. De alguma maneira, ele é que começa este género literário chamado evangelho, não é? Mas Mateus muitas vezes toma-o, não é? Isto é bastante complicado, os empréstimos que tiveram uns dos outros, não é? Mas certamente o primeiro seria o Marcos. Entre parênteses também, pensa-se que houve, depois da tradição oral, houve uma primeira escrita que seria o Evangelho Q. Evangelho quê? Porquê? Porque a palavra, o início da palavra em alemão, Quelle, que significa, digamos, fonte, não é? Então, todo o mundo fala, todos os estudiosos da Bíblia falam desse Evangelho quê, mas ninguém o viu, não há provas. Até já houve quem o reconstruiu. Já li uma vez uma versão interessada a partir do que se pensa, mas certamente muitos pensam que é assim, que houve um evangelho primitivo, do qual não se encontra mais cópias, não é? Aliás, todos estes textos que temos são cópias bastante mais tardias,
E, e depois foram escrevendo Marcos, depois vai-se misturando que e Marcos, enfim, entrar nesse mundo é um pouco complicado e hipotético também, não é? O Evangelho que dizem que teria uma estrutura parecida ao Evangelho de Tomé, que é um dos livros considerados apócrifos e que seria bom que alguma vez também pudessem ler, mas mais do que o Evangelho assim com narração, são mais factos e ditos de Jesus, uma espécie de coleção de ditos de Jesus. É interessante, consideram o chamado Quinto Evangelho, Evangelho de Tomé, ou Tomás, segundo outras expressões. Então é interessante porque vê-se que não tem assim uma narração das histórias como tem estes que nós conhecemos, não é? Vão narrando, vão pondo, mas mostraria o Evangelho numa parte mais primitiva, não é? Uma parte mais primitiva, ainda sem elaborar as. Porque, claro, tudo depois isto é elaborado, não é? Isto é construído. Mas tinha os ditos primários de Jesus, alguns estão aqui na Bíblia, outros não tanto, outros têm outra fórmula. Pronto, se querem, leiam esse livro, também não é muito grande, dos apócrifos. Depois eu citarei também o Lourenço, Frederico Lourenço, fez aí publicou não há muito os Evangelhos Apócrifos. Já havia publicado aqui noutros textos e em outras línguas, mas aqui que em português que eu saiba, foi ele que publicou mais recentemente sobre isso. Ahm, Bom, portanto, então, o que é que destacam aqui? O que é que há que destacar? Não há muitas diferenças, não é? Parece com Não. Mateus. Sim, mas Eu Continua. acho não diz que ela. Sim, diz. É, Depois, se calhar, o que a colega ia dizer é o que eu também ia para dizer, que é a única diferença mais relevante é que a importância que ele dá, a ela, que diz que o que ela fez será contado para a sua memória. Sim. Bom, também o Mateus tinha dito, não é? Será De tido em Mateus, conta. exato, também tinha dito Também a dito mesma isto. coisa, Sim. sim. Também. 300 A denários fonte dá a aqui. ideia que é a mesma, a fonte é a mesma, Sim, não sim, é? e Eles bem foram à dito, mesma é uma fonte, fonte, uma mesma sim, fonte. Então, foram à mesma 300 fonte. denários era Era uma caríssimo, não é? medida. Vamos lá ver, o que estava calculado é que o salário de um dia era um denário. Hum, Portanto, 300 denários era quase o salário de um ano, um ano. não é? Quanto é que ganham vocês por ano? Digam lá, digam. Então, para comprarem um perfume e que ali em poucos momentos vai ser gasto. Então, por isso é que estava ali os. Não diz quem é, depois já vai dizer, mas enfim. Mas há é aqui um pormenor, Sim, este diz. perfume, ela quebrou o frasco, o perfume nunca tinha sido usado. O perfume era comprado só para este fim. Ela Exatamente. quebrou o Ou tinha, frasco. ou tinha guardado, mas agora é que utiliza. Ou comprou para, precisamente Também pode ser. para esta, não sei, não sabemos, mas Sim, ela quebrou o frasco, portanto, ela derramou inteiramente isso. sobre Jesus e à partida quebrou, para mim dá-me a ideia de que o frasco nunca Sim, tinha sim. perfumado ninguém, ela Sim, nunca se para. tinha Sim, perfumado, não é? isso é Que era verdade, sim. novo, era essa a ideia com que eu fiquei. Sim, sim, quebrou. Sim, é possível que seja. Então, temos uma narração muito parecida com a de Mateus, centrada em Betânia, isso é um dado fundamental, mas agora temos aqui o Simão o leproso, da outra vez tínhamos Simão o fariseu, coisa não muito acorde entre um e outro, seja, pode ser o mesmo, pode ser outro. Mas em Betânia isso vai ser um dado fundamental, mas também não diz que é Maria. Mas também não Ma- diz que ela não dá a não. entender que ela seja uma pecadora, neste caso. E isso é que é um detalhe importante, sim senhor Florinda. Só em Lucas, aquele texto que lemos, é que aparece aqui o da pecadora. Aqui não aparece, nem aqui nem em Mateus. Então Esse é um são dado duas mulheres. importante para ver agora em João. Em João também não. Sim. Pronto, então diz que é uma mulher, pronto, sim, mas tem a sua devoção, mas não diz que é pecadora pública, não há nenhuma referência nesse aspecto, não É é? uma Pois não. mulher com dinheiro. Com... Bom, sim, algum devia ter nesse aspecto para comprar aquilo, mas também a primeira, aquela que não tinha nome, a anónima, também faz parte da história.
não deixemos as anónimas, também deve ter gasto ainda com mais dificuldade do que esta. Esta, por enquanto, também ainda não tem nome. Esta, por enquanto, não tem nome. Mas agora vamos então aos textos. Mas, João 12. vamos lá, João 12. João 12. João 12, 1 a 8. Vamos cá pôr, escrever cá embaixo. João representa-se J-O, pelo menos em português. João, J-O, 12, talvez 1 a noutros 8. idiomas. 12, 1 a 8. 12, 1 a 8. Ok, então vamos lá. 12, João. Vamos lá ver. Então, outra menina não quer ler? Gracinda, não te animas? Manuela? Eu não sei se estou com som, estão-me a ouvir? Está muito Isso, bem. perfeitamente. Sim. Pois Co- é porque isto hoje aqui não está a funcionar lá muito Não, católico. mas ouve-se muito bem. Agora não Então, digas nenhum palavrão, porque sofre tudo aqui, hein? então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Ofereceram-lhe lá um jantar. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria ungiu os pés de Jesus com uma libra de perfume de nardo puro, de alto preço, e enxugou-lhes com os seus cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Nessa altura, disse um dos discípulos, Judas Iscariotes: por que é que não se vendeu este perfume por 300 denários para se dar aos pobres? Ele, porém, disse isto não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, como tinha a bolsa do dinheiro, tirava o que nela se deitava. Então Jesus disse: deixa que ela o tenha guardado para o dia da minha sepultura. De facto, os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim não me tendes sempre. Um grande número de judeus, ao saber que ele estava ali, vieram não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Os sumos sacerdotes decidiram dar a morte a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, os abandonavam e passavam a crer em Jesus. Bom, ok, de todas as formas era até ao 8, demos esse 9, mas também ajuda-nos a centrar as pessoas que estão aqui a trabalhar, intervêm neste texto. Então, obrigado, Gracinda. O que é que acham, então? Há aqui alguns pormenores importantes. Eu acho que aqui Jesus, toda esta questão destas mulheres que derramam o perfume em Jesus, e aqui chegamos aqui à Betânia, à Maria, e que lhe enxuga, novamente falamos nisto, que lhe enxuga os pés com os cabelos. Jesus, eu acho que institui aqui algo que se vai passar com os discípulos, que é o lava-pés. Porque Jesus é muito sensível com o que as pessoas, com as ações das pessoas, com um gesto destes de humildade. É uma grande humildade que esta rapariga tem, gratidão também, e um grande amor que ela lhe tem também. Mas eh, Jesus vai. Eu acho que é simbólico, porque estas mulheres lavaram-lhe os pés. Jesus vai instituir o lava-pés. Ele vai lavar os pés aos discípulos. Elas, na véspera, desculpa, de ser entregue, não é? Do seu Uhum. Calvário, Jesus vai lavar os pés aos discípulos. Há aqui uma transmissão. Ele
este lava-pés ficou consagrado, há de ser falado para sempre. Porque estas mulheres foram elas que tomaram a iniciativa e Jesus vai consagrar este gesto, assim como consagrou, acho eu, as lágrimas que foram choradas nesta, eu li aqui um bocadinho para trás, não é? Comecei aqui no 11 e com a doença do Lázaro, a morte do Lázaro, acho que Jesus consagra, porque Jesus ama o Pai incondicionalmente, é para a glória do Pai, do seu Pai, daquele a quem ama tanto. E, e estas mulheres, todas elas o desejaram, todas elas o amaram à sua maneira, porque ele as tocou de qualquer modo, também não nos interessa saber, mas dou nota que sim. E, e é uma grande humildade esta mulher, que vem Uhum, prostrar-se no chão e lavar-lhe os pés com os cabelos, e ele vai retribuir, ele vai, ele consagra isto porque o pai faz o que ele lhe pede. E há aqui um grande amor entre Jesus e o Pai, que é transmitido à humanidade, por esta consagração do lava-pés e a consagração das lágrimas. uhum. Ok, obrigado. Interessante reflexão. Não tinha pensado se o lava-pés de Jesus. De todas formas, era na tradição judaica que quando alguém, claro, temos que pensar que aquilo era um caminho cheio de pó e sujos e tal, então era uma tradição que ao entrar numa casa lavassem os pés. Mas normalmente quem fazia esse trabalho era um servo, um escravo, etc. Mas não realmente, digamos, ninguém livre fazia isso. Portanto, a primeira que lemos em Lucas, que lavava também os pés e tal, o Jesus diz claramente, não é? E aliás é estranho porque aquele se convidou a casa. Acho que fala do fariseu, não é? Simão o fariseu convidou a casa e não dar-lhe, não limpar os pés ou não dar, realmente não era um bom acolhimento, não é? Que formava parte de um princípio no Oriente muito importante que é a hospitalidade, não é? Hospitalidade era um dever sagrado. Então, entrar em casa não lhe dá para banhar os pés ou para. Então, é ela, e Jesus recorda isso ao outro, também lança-lhe esta, esta questão, não é? Há várias tradições orientais que têm isso, não é? Assim, uma maneira mais modesta, quando estava na Nicarágua, também frequentava lá uns amigos chineses, dos amigos do Tao chamados. E então, o lógico, quando entras na casa, primeiro não podes entrar com os sapatos assim da rua, não é? Entrar com os sapatos, isso é uma falta de educação. Então, tem ali já preparado umas pantufas para que tu vais pôr, e até se vais à casa de banho, há outras pantufas, cada lugar tem o seu espaço, e dão-te uma toalhinha para um pouco a testa, limpar, ou as mãos, etc. Isso faz parte do recebimento de alguém. Acolher alguém em casa e não faça essas questões pronto, ok, é mau recebimento, não é? Então isso fazia já parte da cultura. Agora, Jesus também lhe dá um sentido, ou elas também dão um sentido, não é? É mais, não é só acolhimento, é mais algo, não é simplesmente um serviço que estão a fazer porque os outros não fizeram. Tem esse amor que tu explicaste, não é? Muito bem, então é nesse sentido que ganha um. E Jesus também muda o sentido. Quer dizer, o sentido sempre é de serviço, mas ele diz quando é o lava-pés: se eu, que sou o mestre, faço isso por vocês, então já sabem o caminho. O serviço, diaconia, diz em grego, a diaconia. Os diáconos que existem não era principalmente a nível litúrgico, era diáconos de serviço da comunidade. E comunidade é koinonia, chama-se em grego. Então a diaconia está ao serviço da koinonia, é criar comunidade, não é? Ambas Então, aqui, as duas servem. A sim. Marta serve à mesa e a Maria serve
com o perfume, com o lava-pés, Sim, depois que já a vamos ver Marta, não é? noutro texto também como é que é Exato. isso também. Sim, sim. Pronto, então, sim, agora os Mas textos são ainda há aqui muito uma coisa que eu comuns. queria dizer. Diz que o perfume, a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Claro. E isto é muito significativo também, Uhum. Sim. porque, Bom, era eh, um bom perfume, não era qualquer coisinha, não é? sim, era puro. Este perfume era nardo puro, mas espalhou-se por toda a casa. Portanto, há aqui também, lá está, este gesto também foi consagrado, assim como as comidas daqui da Marta também foram, embora as comidas, portanto, Jesus noutra altura, e não vem agora ao caso, mas tem-lhe dado a entender que isso não era tão importante, portanto, a comida não era o mais importante. Mas possivelmente Sim. também se espalha o cheiro da comida pela casa toda, da comida da Uhum. Marta. Isso também poderá ficar para um futuro, porque a Marta cheirou o corpo, em decomposição do irmão. Portanto, este cheiro por toda a casa, eu vejo também como uma consagração deste serviço, tanto de uma como da outra, embora não fale do cheiro das comidas, que se espalham pela casa da após a ressurreição da Marta. Sim. Há aí também o outro, sim. Já vamos ver um pouco esse texto. Sim, sim. Pronto, ok. Há também outro texto aqui interessante, quer dizer, perdão, um pormenor, que é Judas Iscariotes. Aqui dizem, não é os discípulos assim em geral, mas o Judas, que era o Judas Iscariote. Há outro Judas, o Judas Tadeu, este é o Judas Iscariote. Hum, então, diz aqui porque era ladrão e tal. Mas pronto, mas há aí algumas teorias interessantes e que fazem sentido. O difícil é prová-las, mas pronto, pelo menos fazem sentido. Que no fundo Judas era digamos, um decepcionado com a liderança de Jesus, não é? Provavelmente ele poderia ser de algum movimento como digamos, os zelotas, que eram movimentos guerrilheiros de alguma maneira, se bem que no tempo de Jesus ainda estavam assim a organizar-se. E que, pronto, sente-se desiludido com aquele carisma que ele pensava que Jesus tinha para ser realmente um Messias. Porque, diga-se de passagem, um Messias que naquele contexto não empurra para fora os romanos, com militarmente ou politicamente, etc. Isso não é o verdadeiro Messias, não é? Um Messias que morre assim depois na cruz e daquela maneira tão humilhante, etc. Paulo vai ter um trabalho muito difícil de explicar aos judeus, não, que aquele que morreu dessa maneira tão, esse é que é o verdadeiro Messias. Não, olha, será um profeta, será o que queiras, mas o Messias não. Para a maioria dos judeus, não Eu é? creio. Era inacreditável. Então, o Judas possivelmente seja isso. Por isso é que o vai entregar, não é? Se calhar até o dinheiro aqui que Deus diz que ele roubava podia ser para o movimento, subtrair da Bolsa Comum para o movimento daquela altura. Pronto, não é difícil provar isso. Já se tentou provar através do nome Judas Iscariote e Sicarium teria a ver com a palavra latina sicarium, que significa uma espadinha que utilizavam e que esse movimento dos sicários empregava quando havia assim grandes celebrações para, enfim, fazer ir alguém para o outro mundo, sobretudo se eram o que eles consideravam traidores da pátria, quer dizer, aqueles colaboracionistas com os romanos, mais do que às vezes os próprios romanos. Vem-se a dizer com o tempo que há duas tendências, a tendência mais zelota mesmo e a tendência mais do sicário, que era isto. Só que a tese pode ser engraçada, só que é um nome latino e ele é um hebreu, não é? Então alguns propõem melhor Ish, que significa varão, homem, de Cariote. Seria algum habitante de Cariote de uma cidade ou de alguma vilarejo. Pronto, mas aquela ideia de um Judas político desenganado de Jesus e por isso é que o entrega, tem certo sentido, faz bastante. E porque é que isso se diz também nos Evangelhos? Porque não interessava deixar os romanos como, digamos, como os maus do filme, não é? Porque eles depois vão viver no Império Romano e bem problemas vão ter lá também, vão ser perseguidos.
mas há uma desculpabilização aqui nos evangelhos, muitas vezes dos romanos, pelo menos não aparecem, assim como os verdadeiros culpados. Pelo contrário, até querem desculpar digamos, o Pôncio Pilatos, que era um do piorzinho do piorzinho, e então é muito estranho tudo aquilo. Pode ser por ideias de não querer complicar mais a vida, e se ainda por cima vão falar do cristianismo depois como aquele profeta Nazaré que clamava contra também digamos, os romanos, muito menos ainda, não é? Pronto, é toda uma questão que, como dizem italianos, se non è vero, è ben trovato, não é? Se não é verdade, pelo menos faz um certo sentido para entender um pouco. Mas pronto, Mas, isto é outro mas, tema. mas o Frei do Rui já reparou que na cruz Jesus está ladeado de dois ladrões, Sim, mas porque, ladrões. porque o amor de Jesus transcende, acho eu. O amor que ele e Sim, o Pai têm pela humanidade, o amor que emana de Jesus é transcendente. Ele tem dois, na crucifixão, ele tem dois ladrões, um de cada lado. sim, mas Eh, eram Ele dá a ladrões, oportunidade de, porque não são assassinos, são ladrões. sim, Porque ele também, segundo as leituras, dizem que Jesus pediu ao Pai que lhes perdoasse porque não sabem o que fazem. sim, mas isso é para os que fizeram, os que o condenaram. Olha, outra coisa também para ver é os ladrões. Realmente era Oi, muito mas eu queria estranho, perguntar uma coisa. muitos. Espera aí, A deixa-me só Florinda acabar querida. com isto. Há Sim, quanto tempo eu queria perguntar? pronto, ok. Mas há tempo para todas. Os ladrões, o que é que significam os ladrões? No fundo, possivelmente não fossem ladrões, quer dizer, formavam parte de algum. Porque os romanos não punham na cruz assim qualquer pessoa, um ladrão. Um ladrão deveria ser alguém que pode ter roubado, sim, mas para alguma causa mais política, não é? Normalmente os crucificados eram por causas políticas ou socialmente muito antagonistas. Então, pronto, é uma maneira de falar que havia o bom ladrão, o mau ladrão, mas enfim, e sim, digamos, se arrepende de alguma maneira e quer em Jesus, outro não tanto, mas não necessariamente são os ladrões como nós entendemos assim, olha, foram castigados. Não costumavam castigar assim com com esse estilo. Florinda, sim, diz. Já posso? Obrigada. Sim, Eu queria perguntar o seguinte: será que os quatro evangelistas estão-se a referir exatamente à mesma mulher? Depois, como isto tudo foi escrito, não é como se sabe, muito depois dos acontecimentos, uhum, pode isto os textos estarem elaborados, não é, para chamar a atenção de determinados, e dar-lhes determinado significado. E em relação, por exemplo, ao lava-pés, eu creio que foi o ato de Jesus que consagrou depois isso para a história, não é? E não as mulheres. Por outro lado, como o Frei Rui disse, já era habitual que seria um servo, mas também, num caso, era uma mulher muito humilde, e nos outros casos parece que era de uma família de bem. Mas também no sim. um ato de humildade, de muito de respeito para com alguém que eles consideravam um mestre. Pronto, e o lavar os pés era comum. Pronto. Sim. Bom, mas vejamos uma coisa também, por menor aqui desta relação com isso. Não é que seja de posses, mas realmente era uma família que, pronto, que ele frequentava. Isso é interessante também ver essa questão, porque aparece outro, e que falta-nos ter aí um texto para comentar, que não é exatamente este aspecto, mas realmente uma família que Jesus frequentava, o Lázaro, a Marta e a Maria, não é? E tinham a casa lá em Betânia. E então era significativo isso. Pronto, Jesus também tinha os seus amigos, os seus preferidos, neste caso esta família, e que foi curar ao relato também da cura, também digamos, do Lázaro, não é? Aqui já disse de alguma maneira, já apareceu
passagem e que os judeus também o querem matar, porque, pronto, se há alguém ressuscitado e alguém que o ressuscita era perigoso, não é? Que eram várias mulheres. Pronto, isso parece ser o mais. Mas claro, o problema é que se utiliza esquemas que são muito parecidos. Então, pronto, quer dizer, vê-se que a de Lucas não é a mesma, mas pronto, utilizam-se. Possivelmente fosse alguma história que é construída a partir de algo que aconteceu e que são diversas e que, pronto, utiliza-se esquemas parecidos, não é? Porque quase todas elas têm, exceto a de Lucas, as outras têm muitas parecenças, sim, são talvez reproduções, não é? Reproduções ou de Marcos, e João talvez retomaria também isso. João ou o autor do quarto evangelho, atenção, porque é muito estranho que um pescador lá escrevesse um grego como, como escreve este João, né? Mas pronto, seria o círculo do João e talvez ele tivesse contado estas coisas, não é? Mas sim, mas também é verdade o que as mulheres fizeram, não é? E nós interessa-nos é um pouco ver essa questão da aqui como as mulheres participaram. Vemos aqui no caso de ambas as mulheres, vamos dizer assim, a Maria e a Anónima, a atuar de uma maneira que dizem os hindus, de maneira muito bhakti, muito devocional, muito afetivo. É uma entrega assim muito devocional, de afetividade, não é? Será que isso tem a ver mais com o sagrado feminino? Bom, enfim, fica aí uma pergunta aí para, para responder agora. Mas vamos ver agora é outra passagem, um bocadinho em que aparece a Maria. Portanto, então, conclusão, não tem nada daquela Maria pecadora pública. Esta Maria Betânia não era aquela, aliás, não fazia sentido estar lá na casa e tem. Mas vamos ver agora outra passagem que vai falar de, digamos, de outra questão interessante também sobre a própria Maria. Mas, entretanto, há aí a Gracinda que levantou a mão. Sim, se me permite, eu achei curioso que se trata de quatro relatos, portanto, dá a impressão que é importante. Mulheres é que são intervenientes e o ato que é praticado é derramar perfume ou na cabeça ou nos pés. Eu gostava de saber qual é a simbólica, o que é que está por trás, o que é que simboliza este derramar de perfume. Imagino que não seja só para cheirar bem, não sei, é uma pergunta que eu me faço, porque parece um papel importante destas quatro mulheres a fazerem um gesto semelhante. Sim, provavelmente duas mulheres. Sim, olha, é dado diversa interpretação, mas há uma que está de base em todas elas, que é o amor que tinham por Jesus. Pronto, isso nesse sentido fica claro em tudo. O perfume que tem o sentido é. Jesus dá mais o sentido na Maria de Betânia, não é? Mais o sentido assim daquela ungir para a sepultura. A outra primeira, aquela anónima, não é? É pelo. Bom, mas no fundo é o amor também que demonstra. E no fundo, bom, é o sentido da purificação, não é? O que posso encontrar aqui, não no sentido farisaico, mas lavar os pés e depois pôr perfume é realmente purificar a pessoa, não é? Do ponto de vista material, mas isso é feito como um serviço com muito amor, não é? Quer dizer, fazia parte da cultura judaica e faz parte, não sei se ainda hoje fazem, mas faz parte da tradição judaica, então ela performa isso que o outro não fez, mas de uma maneira muito devocional. É uma maneira de mostrar o amor, não é? Pronto, podia demonstrar de outra maneira, podia dançar, ou podia. A Mirabai, da tradição hindu, vai dançar perante o seu amado, que é o Krishna, o deus Krishna. Cada um faz como pode. O importante é entender, e acho que Jesus entendeu muito bem, o que está atrás de tudo isso. Há algo que é unitário em todas elas. É esse amor que tem e que mostram dessa maneira, de uma maneira sensível, não é? Podia ser com perfume, pode ser de outra maneira, como vamos ver agora, neste texto que podemos ler agora a continuação, não é? Mas certamente aqui temos mulheres, como tu disseste, protagonistas, e mulheres também valentes. Esta questão
epá, entrar assim, uma mulher mal vista na sociedade, entrar numa casa de um fariseu e fazer tudo aquilo, quer dizer, é como dizer, olha, não me importo nada por vocês, eu só me importo é Jesus. Claro. Digam o que digam, olha, uma vantagem também da gente que digam mal de nós é isso, já não importa. O que interessa é que estamos mais livres, não estamos presos a uma imagem nossa, e do que queremos apresentar perante os outros. Como já somos mal vistos, portanto, temos a vantagem para atuar mais em liberdade, que é o que ela fez, a primeira. Bom, há mais coisas aqui a tirar todo este texto, mas também temos um bocadinho. Então, pelo menos queria que lêssemos este de Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, 38, vou aqui escrever. Ainda tínhamos algum mais, mas pronto, pelo menos este gostaria que víssemos. Lucas 10. Agora saímos do João, vamos a Lucas 10, 38 a 42. Aí está já no chat. Capítulo 10 de Lucas, 38 a 42. Então é um relato pequeno, mas muito interessante. Muito interessante este de Lucas. E que é um dos mais famosos de Marta, de Maria e também de Marta, não é? Inclusive mais do que esta do perfume, este Marta e Maria deu muito que trabalhar digamos, deu muito de si Lucas na 10. tradição espiritual do Ocidente, do cristianismo. Marta e Maria, vamos lá ver. Quem é que lê? Já li. E está linda. A Tem a Vitaline, Lucinda, não é? mas tem que pôr o som. Se não põe o som, não. Lucas 10, 38 a 42. Mal disposta, estou cheia de frio. Como? Estou muito mal disposta. Estou cheia de Está frio. muito para as respostas, está bem, ok. Então, vamos lá ver. Florinda, queres tu ler outra vez? Tens de pôr o som. Marta e Maria. Quando iam no caminho, Jesus entrou numa aldeia e uma mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual se sentara aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, andava atarefada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhe, pois, que me venha ajudar. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que lhe não será tirada. Ok, este texto, deu muito que falar a todos os místicos e espirituais no cristianismo. Se Então, neste calhar caso, fazem a sua interpretação simbólica também, mas enfim. O que é que acham então? Marta e Maria. Aqui esta bom, Maria, Maria de Betânia, não é? E esta Esta é a Marta Maria de Betânia. é a irmã também, que É. aparece noutra passagem que eu depois ao final já não vamos ver hoje, mas pelo menos indico para depois leiam. E o Lázaro, não é? São todos a pois, mesma. São supõe-se irmãos. que são os três irmãos, não é? Como há também, aqui Sim, também, não é? sim, sim, sim. E então, agora Maria e Marta aparecem como? O que é que Aqui acham? nós já tínhamos visto noutras circunstâncias, Sim, sim, sim. tanto da oração contemplativa, portanto, quem se dedica mais, não às atividades eh, terrenas e que são absolutamente indispensáveis, não é? Senão também não dá para saber, não come, não se arranja, não tem casa, anda para aí caído, barriga vazia também não dá para rezar muito. Mas, de facto, há esta distinção, quer dizer, que é principal a vida, dar mais valor, ou tem mais valor, a vida espiritual, porque ao fim e ao cabo, depois a vida material desfaz-se e o que nos resta é espiritual. Ok, e se eu pergunto assim, mas estar ali no serviço também não é espiritual?
estar ali a É, cozinhar. mas coitada, ali só de volta das panelas e sozinha. Pronto. Eu acho que vocês estão mais por Marta do que por Maria. Mas, enfim. Não, não, não. Eu prefiro que cozinhem para mim, que eu não tenho nada para fazer. Sim. Mas A é uma questão. Vitaline, ok. Sim, acabaste, Florinda. Sim, sim, já. Ok. Vitaline diz. Ambas serviram o Senhor a seu modo, de duas maneiras diferentes, mas serviram, não é? Como podiam, cada uma podia e sabia. Claro. Sim. Isso é o que diz a Santa Teresa de Jesus, não é? Santa Teresa de Jesus. Essa é a resposta dela também. Mais coisas. Eu tenho alguma coisa a dizer, mas enfim. Mas pronto, como talvez saibam, este texto, estas duas figuras na tradição medieval e não só, e posterior, ficou simbolizada pela vida ativa e a vida contemplativa. Havia aquela discussão sempre, não é? Que é mais importante, a vida contemplativa ou a vida ativa? Então a Maria era a vida contemplativa, não é? E a Marta a vida ativa. Bom, hoje, exegeticamente, não se lê exatamente assim, mas pronto, como os místicos e os espirituais e as espirituais eram criativos, então tomavam estes textos que eram muito comentados, e então dizia, claro, Marta é aquela que faz o trabalho ativo, que é importante, mas é mais importante o trabalho contemplativo, de escutar o Senhor, não é? O que é que se pode dizer também um bocadinho sobre isso? Certamente há aqui pormenores importantes. Ela estava sentada, Maria, aos pés do Senhor. Sentar aos pés é a atitude do discípulo, não é? E é curioso porque o único lugar, o único movimento que aceitava mulheres como discípulas era o movimento de Jesus. As mulheres não tinham nenhum, digamos, trabalho, quer dizer, nenhum significado nas outras tradições, nem de fariseus, nem Qumran, todos os outros movimentos, as mulheres, pronto, lá estavam, mas eram secundarizadas, não é? A mulher não tinha, é uma sociedade patriarcal muito forte, não é? O trabalho da mulher era em casa, com o marido. É verdade que houve algumas mulheres sábias, mas nesta época não era muito, muito usual. Não podiam ser juízes, naquela altura já de Jesus, não é? Era um trabalho muito de invisibilidade, não é? Invisibilidade, e na casa, no privado. Então, o único movimento que aceitou mulheres com uma atitude também, depois foram apóstolas e foram pregadoras, etc., foram as mulheres. Então, que houvesse uma discípula, isto era revolucionário na época. Era revolucionário. Ninguém ia admitir isso que uma mulher fosse discípula. É mais, há aí alguns textos muito bonitos para as mulheres. Um texto digamos, dos que os rabinos escreviam, em que diziam ensinar a Torá. A Torá é o que nós diríamos o Pentateuco a uma mulher, a uma menina, é uma maldição. Ou maldito seja quem ensina a Torá a uma. Pronto, esta era a mentalidade assim que havia na época. E também, por exemplo, havia a norma que para fazer uma celebração, eh, suponho que seria no templo, não é? Não sei se também nas sinagogas fariam assim. Para que houvesse uma celebração, tinha que haver pelo menos 10 homens. Se havia 9 homens e vamos lá pôr 1000 mulheres, não se podia fazer por falta um homem. Então, esta é a imagem que há e toda aquela tradição sobre o papel da mulher, não é? A Vitaline fez aí um estudo, não é, sobre a mulher na Idade Média, mas aqui realmente nestes primeiros séculos é quase tipo Talibã, é quase Talibã. Então, Jesus ali com uma mulher e que esteja sentado aos pés como discípulo a escutar a palavra, isso era fora do comum, não é? Pronto, então chama-se isso a vida contemplativa, outra vida ativa. Mas no fundo o texto não era tanto talvez por aí, o texto era dizer uma só coisa é necessária. O que é uma só coisa é necessária?
ouvir a palavra. Ela escutava Sim, ser discípulo, no fundo, ser ser discípulo. discípulo. Agora, a Marta também não fica, não é que fique mal, depois vamos ver noutros textos que ela fica. Quer dizer, não é dizer que tu estás enganado e vais para o inferno, nem nada disso. Sim, está a dizer, olha, é importante o que estás a fazer, mas há outra coisa mais necessária. Pronto, vamos lá ver. Se a questão é hospitalidade, eu também, se entro numa casa e desaparecem lá para a cozinha e me deixam ali sozinho, sem ninguém a acompanhar, também não me sinto bem. Mas não se Quer sente dizer, bem, tudo se claro. bem. Antes prefiro o que eu faria, olha, ir para a cozinha e também trabalhar lá, não é? Então, alguém que esteja a escutar é um acolhimento, não é? A pessoa é um respeito também pela pessoa. Também se pode ver desde esse ponto de vista, não é? Então, estar a escutar, a pessoa não é só o comer, a gente quer também ser acolhido como pessoas. Até, o mais importante é que a comida é um meio para a fraternidade, não é? Para viver em comunidade nesse aspecto, não é? Então, portanto, pronto, são necessárias as duas coisas, sem dúvida, mas aqui a Marta torna-se um bocadinho mais impositiva, não é? Olha, que ela venha aqui, mas é trabalhar, deixem de conversas. Pronto, mas isso não é entender, talvez ela não entendeu. Agora, não tenho aqui já mais tempo, mas há uma exceção a esta interpretação que é de um grande místico também, que é o Eckhart, e que tem uma ideia diferente, mas isso seria um pouco longo de explicar. Para ele, a Marta é superior à Maria, mas por outras razões. É que é uma Marta que também é contemplativa, mas que também é ativa, não é? É para dizer, olha, a vida contemplativa é mais importante do que a vida ativa, mas uma vida ativa que tem a contemplação na base, então essa é muito mais, porque é uma contemplação que leva também a uma ação. Pronto, tudo isto é um debate medieval, teológico, espiritual, mas que tem também o seu sentido depois um pouco mais prático. Então, Marta estava a querer ajudar a sua irmã a ir um pouco mais além do simplesmente a escuta, mas uma escuta que depois tem que ser também ativa, não é? Tem que ser também transformar em ação. Não é a ação prévia à contemplação, é uma ação posterior à contemplação. Mas pronto, isto é a interpretação já muito sofisticada do Eckhart, e, no fundo, talvez o texto mais importante seja isto, não é? Escutar, saber escutar, ser discípulo, isso é importante. O discípulo também depois vai agir, não é? Mas escutar, ser discípulo é que é o importante, uma só coisa necessária. E não perdermos em coisas secundárias na nossa vida, não é? Que não vão ao fundamental nesse aspecto. Que João é muito simbólico, bom, é Lucas, mas também é muito simbólico também, não é? Bom, só vou deixar aqui um texto que não deu tempo hoje para trabalhar, mas pronto, é a questão, vamos lá ver também em João, que é o de, vou pôr aqui, João 11, 1 a 46, mas isso vão depois trabalhar como tarefa para casa, TPC. E o João 11, porque o Frei Rui estava a Sim, falar muito disto da Marta. isto, No João 11, João é 11, A Marta é que se sim, apercebe primeiro que o Senhor já chegou, que é sim, ela que vai ao sim. encontro Já dele. estás a dar a Ir- interpretação. A irmã ainda lá está sentada em casa. E é ela que diz à irmã que o Senhor a chama. Portanto, o mestre Eckhart tinha lá Sim, as suas meditações sim, claro, lá claro, acerca claro. destas coisas. No entanto, há aqui neste texto que lemos agora, aqui nesta Bíblia, tem apontamentos aqui em rodapé, e ele também referem aqui que a comida, Jesus também se poderia referir à quantidade de comida, não seria preciso muita coisa para se fazer a refeição, portanto, não era necessário estar a fazer eh, Simplicidade um de vida, banquete, sim, não é? Não é um sim, banquete, portanto, sim, temos que fazer a refeição, temos que nos desempenhar com isso, o serviço tem que ser feito, mas também não é preciso tanta comida. também Ou sim. seja, não ocupar tanto tempo com isso. Olha, e sabes o que é que se podia fazer? Ainda melhor. É que a Marta viesse cá fora e dissesse: Olha, mestre, eu acredito que deve estar a dizer umas coisas muito interessantes aqui à Maria.
Vem cá comigo, vem a Maria também, ajudamos todos aqui na cozinha. Todos ouvimos tu a falar Enquanto e eu todos cozinho, lucramos. Então exatamente trabalhamos, assim. ouvimos, escutamos, etc. Rui, a Fazer Senhora uma do melhor. Silêncio é Maria, mãe de Jesus. As outras Está bem, Marias são muito faladoras. está bem, está As bem, outras mas Marias, isto é, as não contemplativas são muito faladoras. está bem, está Começar bem. por Agora, mim. Mas agora vou. olha, só para acabar, eu aqui fui aqui ao Lucas, Ao 11, Aqui na Betânia, a Ascensão acontece em Betânia. Em Lucas 20, em Lucas 24:50, é em Betânia que depois acontece a Ascensão, aqui na Bom, versão do isso Lucas. diversas interpretações, talvez segundo Lucas, mas há outras versões Claro, eu estou a sobre dizer esse esta. aspecto, não é? Há aí Parei várias nesta. versões. Pronto, ok. ó Então, perdão, Francisco, é o é capítulo 11, os João ciclos. 11, um aqui. 1 a Qual é o ciclo? 46. É, Quanto? obrigada. 1 a 46. É, digamos, a ressurreição do Esta é Lázaro verdade. É. e toda a questão também de Marta e Maria, como intervém aí. Marta também é reabilitada de alguma maneira aos nossos olhos. E é, Claro, claro. Mas e então é. vejam bem esse texto também. Fica, se há alguma coisa no próximo dia podemos comentar. Mas eu agora queria entrar no próximo dia com outra Maria, que é a Madalena, É a a famosa Madalena. Maria Madalena, não é? Que certamente, claro, o pessoal pensou nessa questão. Há uma pecadora pública. Depois também aqui, que depois é a Maria de Betânia, mas depois ao mesmo tempo também é uma Maria Madalena, que Jesus tirou 7 demónios dela. Portanto, 7 demónios tem que ser aí um pecado gravíssimo e tal, portanto era a prostituta e tal, e aí ficou a pobre Maria Madalena Oh, pobre. Sim, mas acho que é isso, é com só, só tudo em pé. o Marcos é que diz, só o Marcos é que diz isso. Mas também diz que ela foi a primeira Não, delas todas. Por acaso eu vi a Madalena sim. porque eu julguei que ia entrar, mas a Madalena Está bem, Madalena, próximo dia tem então, muitos não é? textos, não é? Mas enfim, aí então tudo isto era do Papa Gregório Magno, aí no século VI, que aí identificou, e que hoje já não, o próprio, o próprio Paulo VI já disse que isso também não era assim, e depois o Francisco também pôs aí, deu uma importância a Maria Madalena, pôs a festa, não sei se ele pôs, não, acho que não, mas pelo menos 22 de julho, pelo menos tudo isso ficou mais em solfa, mas a Maria Madalena é uma grande mulher, já Sim, vamos ver. sim. Aliás, é a padroeira dos dominicanos, de maneira que Não é por há tantas acaso. coisas. Não é por acaso, a grande pregadora, a apóstola dos apóstolos. Ela fala, Sim, ela sim. fala. Mas vamos ver o próximo dia então, Grita como o e senhor. sim, e então vamos ver. E se tiverem vontade, podem ler ou procurar, acho que vão procurar, o chamado Evangelho de Maria, que é um texto apócrifo, e que se refere não a Maria, a mãe de Jesus, mas a Maria Madalena. Um Ai, texto Frei Rui, é interessante. aqui. Comprar o Evangelho de Tomé e este é o Evangelho de Não, Maria. mas tudo isso está no do Frederico Lourenço. Está no Os Frederico evangelhos são. Lourenço. Sim, Mas posso só qual é mostrar aquele do rapidamente. Frederico Lourenço? Este já vou Evangelho mostrar. de Maria. Mas isso o Frei Rui tem que dizer. Porque eu não comprei esse do Frederico Lourenço. Já ouvi, houve uma publicação, mas eu não ouvi no ano passado, ou o que é que foi, mas não, nunca comprei. Tenho que me retirar, que não. Como Vitalina? Tenho que Já vai. Então vá. dizer todas. Então ponha-se boa. Tudo a correr melhor. Deus. Agora já ouço mal. Então, não é Ouço preciso mal. pagarem os 300 denários pelo livro, não é? Mas acho que é mais. É este. Ah, Chama-se Evangelhos Apócrifos, perdão, gregos e latinos, do Frederico Lourenço, e que está publicado na editora Quetzal. Mas pode-se comprar apenas apócrifos. o Evangelho apócrifo, o Evangelho de Maria, não é? Sim, mas está tudo aqui. O Evangelho de Tomé também está aqui É e o muito Evangelho de grande, é Maria muito também está grande. aqui. Mas é muito grande, é melhor ter Evangelho Como queiram. paradinho. Se calhar pagam, pagam, Frederico Lourenço pagam da mais. Quetzal, certo?
Sim, Veja sim, sim, bem. Então, sim. Mas vale a pena, porque este traz aqui não só o de sim, eu Marta, vou o de agora, vou Maria ali, eu já tomei e o de nota. Vou, Tomé, tem muitos mais e depois explica também, pois eu mas por enfim. acaso agora tinha tomado nota desse, de Evangelho de Tomé. Sim, sim, Mas pronto, agora, também porque eu já podem estava a comprar. falar noutro, não, compro este. Está Eu bem. vou ver no Vocês sábado, já depois vou. decidem o que é que fazem e eu já indiquei aí as coisas Não, nesse então sentido. eu compro este, Agora, eu estes quero sal. livros conseguem ser mais, tem que ser nas Paulinas ou na Paulos, ou tem que ser Então não uma haverá ali na livraria. Bertrand? Talvez o de Capaz de Frederico haver. Lourenço talvez esteja, Frederico mas Lourenço é capaz. podem encomendar também, Pode ser encomendar, né? ou na FNAC. Pois, Se não eu não me têm, deixo aqui para as encomendam. Paulinas, porque é muito Ok, não. complicado ir para lá, ir para Ok. fora de mão. Está bem. Muito Frei bem, Rui, muito então. obrigada pela sua disponibilidade. Não, não, E tudo aturar bem, aqui vocês. estas. Eu falo por Ah, mim, não, que sou não, é agrária, o penso a falar serviço e nunca ao mais sagrado falo. feminino. Mas também Nós estou também sempre em precisamos do silêncio. sagrado feminino. Tenho a fazer contas por cima e para baixo, sempre calada. Olha, se eu É consigo assim. falar. Agora, não estaria mal, não é? Não estaria mal. Vamos fazer Maria. Olha, trabalho o teu Maria, não Não, só a mas olha que Marta. eu andei a estudar as Marias todas em todos os evangelistas. Ah, muito bem, Desde sim, senhor. segunda-feira, ou o que é que eu estou ali a estudar Oh, muito aquilo bem. e a tomar notas aqui Então pode tudo. ser que a nota ao final seja superior, sim, seja um Ah, bocadinho melhor, então, não é do por aí, seminário. não é por aí, Frei Rui. Não é por aí. Esses até Ok, Às vezes é uma coisinha só. Mas se eu encontrar nessa coisinha só. sim, sim, sim. Uma só coisa é necessária, não se esqueçam. Jesus é que sabe dessas, que sabia dessas coisas. Então, até à próxima semana, caríssimas. Até para a Obrigada. semana, Graças a Rui, Deus. Obrigada. obrigada. E uma Deus, boa Tchau, tchau. semana Deus, para todos. obrigada. Também para Obrigada. si. Vou Outros ainda sair. farei, se calhar, esta semana. Ah, o Frei Rui depois diz alguma coisa, não é? Sim, para a Eucaristia sim, Sim. seria no sábado, às 7h30 aproximadamente, acho que já estou livre para isso, porque no domingo Aí não vou está estar ótimo. aqui, e depois no sábado ainda tenho o sábado à tarde outra atividade, mas às 7h30 acho que já estou despachado, acho para... Para Rui é que vê que, sim, Sim, eu envio, mas já, mas mas também pronto, é um já é favor por a sua aí. disponibilidade, não é? Não, não, tudo bem, não há problema. Está bem. Então Ok, depois diz alguma coisa. Ok, tudo bem, obrigada. então vamos encerrar. Deus. Obrigada. Vou Tchau, sair. Deus, tchau. obrigada, Deus.